E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós temos na aula de matemática hoje. O objetivo dessa aula é compreender e utilizar as propriedades de potência. Então, vamos aí bastante coisa para fazer hoje. Olha só. O que acontece quando a potência tiver mais que um expoente? Não pensou nisso ainda? Vamos descobrir. Ou ainda, se a potência tiver como base um produto ou um quociente, existe alguma regra para isso? Vamos ver. Terceira propriedade de potências, por quê? Porque existem outras duas. Quem que é a primeira propriedade e a segunda propriedade? É a multiplicação e a divisão de potências de mesma base. Na multiplicação, você soma os expoentes. Na divisão, você subtrai os expoentes. Agora, essa é a terceira propriedade, a P3. Potência de potência. Eu tenho 3 ao quadrado elevado à quarta potência aqui. Quem que é a minha base? A minha base é 3 ao quadrado. E eu vou repetir 3 ao quadrado 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. Agora, repare que eu tenho uma multiplicação de potências de base 3. O que eu faço? Somo os expoentes. Então vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quando eu somo 2 4 vezes, é a mesma coisa que fazer 4 vezes 2. Então, na potência de potência, o que eu faço? Eu repito a base e multiplico os expoentes. Portanto, eu vou ter o quanto? 3 elevado à oitava. Então, ó, note que na potência de potência, conserva-se a base e multiplicam seus expoentes. Tranquilo? Então, agora, você vai anotar isso para mim e a gente já volta. Muito bem, agora nós vamos continuando. A quarta propriedade a gente chama de distributiva em relação à multiplicação e à divisão. Na verdade, quando você vai olhar nos livros, você não acha esse nome distributiva referindo-se à propriedade de potência. Você acha distributiva referindo-se à propriedade de multiplicação. Só que aqui na potência o que acontece é uma situação muito parecida, tá? Por isso que a gente acabou chamando de distributiva. Mas não é assim o nome oficial, você não acha nos livros com esse nome, mas a propriedade está lá, tá? Se eu tenho uma multiplicação ou uma divisão, o que acontece? Vou repetir as bases aqui na multiplicação, ó. 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3. Vou agrupar os 2 e vou agrupar os 3. O que eu vou ter? O 2 repetido 4 vezes e o 3 repetido 4 vezes. Então, 2 vezes 3 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 à quarta vezes 3 à quarta. Só distribuir o expoente. Tranquilo? Só distribuir o expoente. E na divisão acontece a mesma coisa. Olha aqui. Eu tenho 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Então, é a mesma coisa aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 à quarta. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 à quarta. Então, ó, podemos distribuir o expoente nos fatores de um produto e nos termos de uma fração. Essa é a propriedade 4, tá bom? Nós temos um exercício agora, certo? Mas antes do exercício, eu quero que você volte com uma tela comigo, olha lá, e eu quero que você anote isso no seu caderno. Deixa anotadinho no seu caderno e a gente já faz o exercício daí.
Agora sim, anotou tudo? Vamos para o exercício. Usando as propriedades de potência, podemos simplificar as expressões e economizar cálculos. E é o que nós vamos fazer agora. Eu tenho 3 expressões numéricas com vários expoentes ali, e você vai fazer o quê? Você vai tentar transformar isso numa única potência. Tá? Só tem um pequeno detalhe. Na hora que você estiver fazendo as continhas aqui, como que a propriedade de potência vai te ajudar a resolver? Tá? Então, dá uma pensada, dá uma olhada, e a gente já volta com a resposta deles. Então nós vamos fazer agora a correção nesse exercício. Dá uma olhadinha aí na tela nas 3 expressões que nós temos que resolver. Então nós temos aí expressões diferentes em que tem várias potências e nós podemos aproveitar as propriedades de potência
para agilizar alguns cálculos. É isso que nós vamos testar na resolução dos exercícios. Nós vamos fazer no quadro e nós vamos comparar com o resultado da tela. Beleza? Então, dá uma olhadinha lá no quadro comigo. Letra A. Eu tenho 2 à quinta vezes 2 quintos elevado ao quadrado. 2 quintos elevado a 1. Multiplicação de potências de mesma base. Faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 1, 3. Tá? Aí eu disse para você que existe a propriedade distributiva da potência. A propriedade distributiva da potência me permite fazer o seguinte, ó. Tá vendo que o expoente é o mesmo aqui e aqui? Então, eu posso fazer uma divisão e elevar o resultado ao cubo. No que isso vai me adiantar, professor? Dá uma olhadinha comigo, ó. Vamos fazer a divisão aqui rapidinho. Na divisão de fração, eu faço o quê? Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, tá? Do jeito que o professor está escrevendo, não está bem certinho, porque esse menos está junto com esse vezes aqui, mas vai me acompanhando para você não se perder. Vou simplificar o 2 com o 2, vai ficar um aqui e um aqui. 1 vezes menos 3 é menos 3. E 5 vezes 1 é 5. Expoente ímpar faz o quê? Repete o sinal da base. Então, se aqui a base é negativa, o resultado vai ser negativo. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Então, olha que fácil que ficou usando as propriedades de potência. Porque, veja, se eu não fizesse essa jogada que eu fiz aqui, eu ia ter que calcular essa potência, eu ia ter que calcular essa potência e fazer a divisão das frações depois. Certo? Então, veja bem. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu usei a propriedade da soma de potências de mesma base, eu usei a propriedade da distributiva, só que ao contrário. Aqui o expoente já está distribuído, então eu recolhi e fiz a divisão internamente. Aí o resultado eu elevei ao cubo, certo? Deixa eu tirar esse 1 daqui, para você não pensar que tem umzinho em cima, tá? Então ele fica aqui. Ok? Então deu quanto? Deu menos 27, 125 avos. Agora eu quero que você faça o seguinte, dá uma olhadinha na resolução que aparece aí na sua tela. É uma resolução um pouquinho diferente, tá? Então, olha bem. Ali o que eu fiz? Eu calculei as 2 potências elevadas ao cubo, em vez de fazer aquela jogada que eu fiz da propriedade distributiva, tá? É uma opção? É uma opção, mas ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Então, compara a solução que você tem aí na tela, compara a solução que eu tenho aqui no quadro e você vai perceber. Ou melhor, você vai concluir qual que é o melhor caminho para você usar, tá? Mas são opções, beleza? Então tá aqui o meu cálculo, 2 formas diferentes de resolver. Agora nós vamos fazer a letra B. A letra B é o seguinte, é 11 à oitava vezes 11 à sétima, dividido por 11 ao cubo. Aqui eu vou usar a propriedade de potência direto, ó. Esses 2 aqui estão sendo multiplicados e o terceiro está dividindo. Então eu posso escrever assim, ó. 11 elevado à oitava vezes 11 elevado à sétima, dividido por 11 elevado ao cubo. Na multiplicação, soma os expoentes. Na divisão, subtrai os expoentes. Então vai ficar assim, ó. 8 mais 7 menos 3. 8 mais 7 é 15. E 15 menos 3 é quanto? É 12. Então vai ficar 11 elevado a 12. Ah, professor, mas você não vai calcular a potência? Não, porque é uma potência muito grande. E o 11 elevado a 12 é um número. É um resultado aceitável, tá? Quando a potência tem um expoente muito alto, você não precisa calcular, a menos que a base seja muito pequena, tipo base 1, base 2. Até dá para fazer o 2 elevado a 12. Agora, 11 já fica bem difícil. Mas aqui, o 11 elevado a 12 é o resultado aceitável, tá? Na verdade, o que nós temos aqui? Vamos conferir a resposta na tela? Dá uma olhada aí. No exercício, eu tinha um denominador 11 elevado a 13. Então, 11 elevado a 13, o teu resultado vai ficar diferente. Então, vamos voltar para o quadro e vamos corrigir a solução. Então, olha lá.
Aqui onde eu coloquei 3, não é 3 não, é 13. Então, vamos arrumar. 8 mais 7 é 15, 15 menos 13, 2. Aí 11 ao quadrado, claro, 11 ao quadrado é um número fácil de você calcular. 11 ao quadrado é 121. Certo? Então tá aí. O que nós fizemos? Nós arrumamos a correção. O professor fez aqui como se o denominador fosse 3. O expoente não era 3, era 13. Então eu arrumei aqui. 11 elevado a 13. Aí subtraí 13 e ficou 11 ao quadrado. E 11 ao quadrado dá pra gente calcular, é 121. Tá bom? Então agora os nossos resultados estão iguais. Eu sei que você ficou super desesperado aí, tentando me dizer que o expoente estava errado, o professor tinha escrito errado. Mas ainda bem que deu tempo de perceber. A sua mensagem mental chegou até mim. Tá bom? Vamos resolver o próximo. Letra C. A elevado à quinta vezes A quarta elevado ao quadrado vezes A elevado a 1. Bom, eu vou resolver a potência de potência. Então vai ficar o quê? Potência de potência multiplica o expoente. 4 vezes 2, 8. E agora eu tenho dois produtos, é só você fazer o quê? Somar os expoentes. Então vai ficar como? A elevado à quinta, o 5, né? Mais 8, mais 1. Isso vai dar A elevado a 14. Comparando a resposta aí na sua tela, dá uma olhadinha. O que deu aí? Deu A elevado a 14 também. Certo? Então, o que eu quero que você perceba? Eu quero que você observe o seguinte. As propriedades de potência nos ajudam a fazer o quê? Nos ajudam a resolver as expressões numéricas, facilitando, resumindo, diminuindo alguns cálculos. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. As três propriedades principais estão aqui, né? Mais duas propriedades, que são as distributivas. E agora eu tenho um desafio para você. Qual que é o resultado dessa conta aqui? Tá? Então pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal. Então nós vamos fazer a correção desse exercício. E a dica está no seguinte. Se você fez 9 à quinta, você já começou errado. Porque olha só, como a propriedade de potência pode nos ajudar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 vezes 9 elevado à quinta. Então, 9 vezes 9 elevado à quinta é o quê? Esse 9 é a mesma coisa que 9 elevado a 1. Soma os expoentes. 1 mais 5, 6. E 9 elevado à sexta, aí você faz a conta uma vez só.
531.441. Já pensou você calcular o 9 elevado à quinta e somar ele 9 vezes, ou multiplicar por 9 ali, né? Multiplicar por 9 não, mas somar o número 9 vezes para chegar no resultado? Lembre-se sempre, se você está repetindo o mesmo número numa soma, é multiplicação. Então, use as ideias que facilitam a sua vida, tá bom? Então, ali está o resultado, 531.441. Se você quisesse deixar como 9 a sexta, dava certo também, não tem problema nenhum, tá? Porque dá uma potência, você fez um passo a mais, tá bom? Exercício seguinte, dado x igual a 10 ao quadrado e y igual a 10 à quinta, compare as potências x à quinta e y ao quadrado usando o sinal de igual ou diferente. Faz a substituição do x por 10 ao quadrado e y por 10 à quinta, usando parênteses. Já volto. Vamos lá, pessoal, parte por parte, dá uma olhada comigo. Ó, o x é 10 ao quadrado, então vai ficar 10 ao quadrado entre parênteses, elevado à quinta. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar expoente 10. Então ficou 10 a décima. Y ao quadrado é o quê? O y é 10 à quinta, então vai ficar 10 à quinta entre parênteses, elevado ao quadrado. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 2, 10. Então, o resultado do x à quinta e o resultado do y ao quadrado é exatamente o mesmo. Então, x à quinta é igual a y ao quadrado, que é 10 elevado à décima, que é o 10 com 10 zeros. Tá bom? Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Os exercícios que nós fizemos hoje foi para demonstrar que as propriedades de potências facilitam os nossos cálculos. Essa é a ideia, essa é a utilidade, tá? Então, nós falamos de cálculo de potências hoje e nós falamos também sobre propriedades de potências. Deixe o seu caderno em ordem, refaça os exercícios, dá uma olhada de novo nas expressões, tá bom? Deixa tudo em ordem, estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até!